no seu procedimento, tá? Então, você que tem dificuldade em que cola comprar, a cola deu irritação. Ana, eu iniciei esses dias, que cola que eu utilizo para ter mais duração, meus cílios não está durando. Você vai entender tudo nessa aula, tá bem? Eu me chamo Ana Clara, sou extensionista de cílios, especialista em volume brasileiro, com duração de mais de 40 dias sem manutenção, tá? Então, vamos começar. Ana, o que se acontece? Antes da gente falar sobre a cola perfeita, tá? Eu preciso primeiro passar para vocês o que é a cola de extensão de cílios, o adesivo de extensão de cílios. Bom, nós temos duas formas de chamar, tanto em cola quanto adesivo. Eu opto em chamar em adesivo de extensão de cílios, porque adesivo é uma forma profissional, uma forma bonita de se falar, tá? Quando a cliente chega e fala, quando a cliente chega no meu atendimento aqui e eu falo para ela, olha, eu vou utilizar um adesivo para extensão de cílios para realizar esse procedimento, ela vai se sentir mais confortável e vai me ver mais como profissional. Agora, deixa eu falar para ela, hein, eu estou utilizando uma cola para colar os seus cílios, ela vai imaginar, por conta da nomenclatura da fala, lembrar do tempo quando era criança, que a cola escolar dela fazia aquela bagunça no material, a cola sujava toda a sua roupa, o seu material, tinha que limpar toda aquela geleca, tá? Já adesivo é diferente, adesivo é aquelas figurinhas que a gente colava no caderno, colava na pele, tá? Então não é nada muito, como que eu posso falar, ruim, tá? No momento quando se fala isso a ela, tá? Então, Ana, eu sei que eu posso chamar de adesivo ou de cola, eu opto em chamar em adesivo, é mais profissional, mais bonito, eu acho, tá? No meu ver, é isso. Agora, Ana, basicamente, essa cola, esse adesivo é de que composição? Hoje, os adesivos, a maioria da composição, a maioria deles tem a composição cianoacrylate, PMMAs, que são espessantes, e o Carbon Black, tá? São essas três composições que estão presentes nos adesivos hoje no mercado. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vários adesivos, não, opa, quase caiu. Não importa a marca do adesivo, o tamanho, a qualidade, vários adesivos hoje contêm essas composições. E o que é cada uma delas, para a gente entender melhor, tá? Cianoacrylate é a composição, a matéria-prima, a substância que vai fazer o papel de colar, de atrair o fio artificial com o fio natural. Ele vai, sim, basicamente colar os dois fios, tá? Então, se você vir com a extensão de cílios molhadinho no seu adesivo, ele vai colar, por conta da presença do cianoacrylate, tá? Os PMMAs são produtos químicos que vão fazer o seu cianoacrylate se tornar líquido, se tornar com aquela viscosidade boa pra gente se trabalhar, tá? Então, imagine se o nosso cianoacrylate fosse mais firme, mais emborrachento. Seria ruim da gente mergulhar a extensão de cílios nele para acoplar na nossa cliente, iria demorar muito mais, iria atrapalhar o nosso atendimento. Então, por isso, os adesivos são de forma mais líquida, mais gostosa da gente estar atendendo, mais rápida, com muito mais agilidade, tá bem? E outra composição que está presente aqui nos nossos adesivos de extensão de cílios é o Carbon Black. Carbon Black vai fazer o papel de pigmentar esse material, tá? Então, clientes que têm propensão a alergias com pigmentação, você deve sim optar por adesivos transparentes, tá? O que se acontece? A gente já entendeu o que é esse adesivo, as composições que se tem nesse adesivo. Ana, mas eu já ouvi falar que tem adesivo que é butil, adesivo etil, o que é isso? Basicamente, o nosso cianoacrylate, ele é dividido em várias cadeias, tá? Etil, metil, propil, butil, octil. Então, são várias cadeias que cada uma delas vai determinar a reação que esse cianoacrylate vai se ter. Então, se ele está numa cadeia mais alta, que são as primeiras, etil, metil, propil, ele tem sim uma reação alérgica maior com a nossa cliente, tá? Com o organismo do ser humano. Se ele está em uma das cadeias mais abaixo, ele tem uma reação alérgica menor, tá bem? Então, essa é a diferença de butil, propil, etil. Só que também as que estão nas primeiras camadas têm um tempo de secagem mais rápido. Então, para as extensionistas que gostam de adesivo, de cola que secam rápidos, 1 segundo, meio segundo, 2 segundos, ela possivelmente vai estar em uma dessas cadeias mais acima, tá? Agora, se você é aquela que gosta de adesivos que secam com mais lerdo, né, bem mais lento, você deve optar por adesivos que estão nessas cadeias abaixo, tá?
É um exemplo, esse adesivo que eu utilizo agora nessa época do ano não é possível, tá? Porque a gente vai entender mais pra frente, mas ele não é o ideal mais pra frente, nessa época do ano aqui na extensão de cílios que eu realizo com minhas clientes. Mas quando eu utilizo esse material, ele tem um tempo de secagem de meio segundo. Então eu sei que ele vai estar em uma dessas cadeias primeiras aqui, etil, metil, tá? E tá até escrito aqui na composição dele também a cadeia que ele está presente, tá? Ana, agora eu já entendi sobre a composição, sobre as cadeias desse material, tá? Essas cadeias, ela é relevante no momento que você vai realizar a compra, você conseguir visualizar e entender que ela pode ou não ter uma reação alérgica maior com a sua cliente e também o tempo de secagem, que isso já irá virar prescrito pelo fornecedor, tá bem? Então, essa é a importância da gente entender sobre as cadeias do adesivo na extensão de cílios. Outras coisas que acontecem, Ana, agora qual que é a diferença de adesivos e por que eles conseguem trazer alergia na minha cliente? Me diz aqui no chat se já aconteceu de uma das suas clientes terem alergia a algum adesivo, tá? Eu sim, tá? E foi alergias até consideradas mais sérias. Então me diz aqui qual foi o seu problema que eu quero te ajudar. Só vou tomar um golinho d'água. A minha cliente, no meu caso, ela começou, a gente realizava a extensão de cílios normalmente. Em uma das manutenções eu realizei a aplicação normalmente também. Ela sempre tem uma duração muito legal. Só que o que que isso acontece? E ela começou a me informar por mensagens via WhatsApp que a visão dela estava embaçando, tá? Dos dois olhos. Estava começando a ficar a visão embaçada. E o que que eu passei para ela? Comece a higienizar mais a extensão de cílios. Basicamente foi isso que eu pensei que as outras profissionais também iriam estar indicando. Só que ela falou que já estava lavando muitas vezes ao dia e sim, estava continuando aquela visão embaçada, aquele embaçamento ruim, aquela sensação ruim no olho, na visão dela. Então, o que que a gente optou? Vamos remover essa extensão de cílios. Então, removemos a extensão de cílios e passou, tá? Ela não teve mais essa reação alérgica. Mas, Ana, por que que aconteceu isso com a sua cliente, né? Bom, meninas, essa reação alérgica, ela podem ser de várias formas, tá? Quanto com o adesivo, a forma que você realizou a aplicação, ou também até da cliente, cuidados na casa, tá? Cuidados home office. Mas o que que acontece? As nossas clientes, ela tem alergias, basicamente, tá? O principal componente que vai trazer alergia à nossa cliente é o cianoacrylátero. Cianoacrylátero, ela é, como eu disse, a composição que vai fazer a função de colar. Então, todos os adesivos da extensão de cílios, como que eu posso falar? A maioria contém o cianoacrylátero presente na sua composição. Então, como esse cianoacrylátero ele está presente nas extensões de cílios, não há possibilidade de nós trabalharmos sem ter esse risco de causar alergias à nossa cliente, tá? Só que o que acontece? O organismo da cliente, o organismo do ser humano, ele entende que o cianoacrylátero é um inimigo, que ele deve ao máximo possível expulsar o cianoacrylátero. É onde ele vai começar a inchar os olhos da sua cliente, deixar os olhos da sua cliente vermelho, coçando, irritado, visão embaçada, tá? Até mesmo liberação de pus, onde ele sim inflama o máximo possível para estar jogando esse cianoacrylátero fora. Então, se o cianoacrylátero que você utiliza na extensão de cílios, que é a cola, o adesivo, ele está presente em tudo, no momento de realizar essa acoplagem, o que que acontece? Ele vai estar muito próximo aos olhos. Ele vai estar, sim, como que eu posso falar? Dependendo da sua forma de aplicação, ele vai estar tendo mais chance de entrar em contato com a sua cliente e ela está assim tendo essa reação alérgica, tá bem? Então, no meu caso, a minha cliente, essa cliente, no caso, ela tem sim uma chance de ter alergias altíssimas com o cianoacrylátero, mesmo meu material sendo de boa qualidade, tá? Que eu vou explicar para vocês. Mas o que que acontece? A gente removeu essa extensão de cílios. No momento que a gente fez essa remoção, eu fiz basicamente o que o corpo dela estava querendo fazer há muito tempo, que era retirar esse cianoacrylátero do organismo, retirar dos cílios da minha cliente. Quando eu retirei esse cianoacrylátero, quando eu retirei as extensões de cílios com um adesivo, o que que aconteceu? O corpo da minha cliente entendeu que não tinha mais essa composição, que não tinha mais cola. Então, onde ele parou de embaçar os olhos da minha cliente, embaçar a córnea da minha cliente, quando ela começa a inchar
para poder liberar esse adesivo, essa cola, jogar fora, porque ela não se deu bem, ela tem alergia à cola de cílios. Então, isso é uma das alergias de várias que se podem acontecer, tá? Eu creio que aqui no canal já tenha vídeo sobre isso, se não, eu vou fazer sobre a ceratoconjuntivite, tá? Então, há várias formas de alergia que o seu cliente pode ter com adesivo, com o cuidado diário que ela pode ter em casa, também ali com o próprio organismo dela, tá? Mas vamos continuar. Ana, eu sei que o adesivo ele é feito da composição cianoquilátrico, que ele tem outras composições junto a si, né? Que também ele pode causar alergia para minha cliente. Agora, o que que eu faço, Ana? Eu sei que eu quero a cola perfeita para minha extensão de cílios, mas o que que adianta eu ter essa cola se ele pode causar problemas de saúde à minha cliente, alergias sérias? Bom, primeiro, você opte sim por materiais que tenham uma qualidade boa, um cianoaquilatro, que é a matéria-prima principal de qualidade, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês um exemplo. Eu utilizo os adesivos dessa marca aqui, ó. Passei por problemas seríssimos no início da minha carreira, tá? Onde eu utilizava outras marcas e o que que se acontece? As minhas clientes não estavam tendo duração na extensão de cílios, porque basicamente os cílios não está durando, a culpa é da cola, né? É isso que nós imaginamos. Então, as minhas clientes chegavam a 10, 15 dias, não tinham mais cílios nenhum. Algumas delas até com irritações, com alergia, coceira, olho vermelho, tava ficando sério a situação. Foi onde, né, eu comecei a buscar tudo isso, todo esse conhecimento, temperatura, umidade, tempo de secagem, a gente vai entender um pouquinho mais pra frente, tá? Mas onde eu conheci outras marcas, onde eu arrisquei outras marcas. Mas, Ana, é somente eu sair comprando várias colas e testar para ver qual que funciona? Não, não é assim. A gente deve levar em consideração 3 pontos que eu vou trazer para vocês agora, que é a temperatura, a umidade e o tempo de secagem desse adesivo, tá? Então, se o meu fabricante está informando que essa marca aqui trabalha com a temperatura de até 30 graus e a umidade de até 50%, e tem um tempo de secagem de meio segundo, o que que eu devo fazer para conseguir ter certeza se esse adesivo é bom ou não para mim, se ele vai ou não causar alergia na minha cliente, se ele vai ou não trazer duração na minha extensão de cílios. Bom, esse adesivo aqui, para ele ter todos esses dados, eu tenho que verificar com o fornecedor, tá? Ou até mesmo no Google. Se você sair rapidinho e ir no Google pesquisar a composição da cola tal, vai aparecer tudinho essas informações, tá? Principalmente que ela tenha passado pela Anvisa, tá? Então sempre verifique isso, tá bem? O que que acontece? Eu analisei os dados que o fornecedor me passa desse adesivo e eu devo analisar os meus dados. Então, antes de você comprar qualquer adesivo, analise a sua temperatura e a sua umidade da sua sala agora, tá? Do seu estúdio, não é da sua cidade ou do seu estado, é da sua salinha. Você pode ter, deixa eu ver aqui, o higrotermômetro. O higrotermômetro vai fazer esse papel para você, tá? Tem aplicativos no celular, mas eu gosto de indicar higrotermômetros porque ele é específico para isso. Acontece do celular dar errado, tá? Se você tem um higrotermômetro no celular no lado, você vai ver visivelmente a diferença, tá? De resultado. Então, aqui ele vai te mostrar a temperatura e a umidade certinha do seu ambiente e você vai comparar com a marca do adesivo que você está pensando em adquirir ou o adesivo que você já tenha no seu estúdio, que você trabalhe com ele, tá? Nesse momento, você vai verificar. E também sobre o tempo de secagem. Ana, eu gosto do tempo de secagem de 3 segundos. Ana, eu gosto do tempo de secagem meio segundo. Bom, vai da profissional, tá? Para quem é iniciante, faz pouco tempo que começou na área, eu indico adesivos que secam em tempo rápido, mas não tão rápido. Então, como assim, Ana? Fiquei com dúvida. Se você pegar adesivos que secam 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, que se tem esses adesivos, o que acontece? Você vai demorar muito para poder realizar essa extensão de cílios. A gente quer, sim, qualidade e excelência, mas não um atraso, falta de agilidade da profissional, tá? Então, um adesivo com secagem de 1 a 2 segundos, que é o que eu utilizo até hoje, o que que acontece? Você vai conseguir estar molhando ali na cola da sua cliente, na colinha que está na pedra jade, você vai umedecer esse fio artificial, e é o tempo de você levar esse fio artificial até os cílios da sua cliente, é o tempo de cura, o tempo de secagem desse adesivo. Então, se aqui está me informando com tempo de secagem de meio segundo, eu tenho meio segundo para molhar essa extensão de cílios e levar para os cílios da minha cliente realizar a acoplagem, tá?
Então, se ele me informa de 1 a 2 segundos, eu tenho 1 a 2 segundos para conseguir molhar esse fio da extensão de cílios e levar para os cílios da minha cliente, tá bem? Então, vai da profissional a analisar a sua agilidade. Eu gosto de indicar adesivos nesse tempo de secagem para as iniciantes, tá? Bom, Ana, eu já conheço o meu material, a minha cola, o meu adesivo. Eu sei que ele deve ter um cianoaclato de boa qualidade, a função de cada composição química, as espessantes, carbon black. Eu sei que ele pode causar alergias para minha cliente. Agora, Ana, a minha cliente que tem alergias, assim, não graves, mas ela se encontra alergias. O que eu posso fazer? Primeiro, você pode trocar não o cianoaclato, você pode trocar o carbon black, tá? Então, opte por adesivos sem cor, adesivos transparentes, para você verificar se sua cliente tem ou não alergias a pigmentos, tá bem? Isso vai diminuir muita chance da sua cliente ter alergias e irritações. Então, clientes mais sensíveis, opte por adesivos transparentes, tá? Se mesmo assim persistir essa alergia, possivelmente ela tem sim irritação com o cianoaclato, tá? E pode ser casos até de cerato conjuntivite, tá bom? Então, o indicado é ela não utilizar a extensão de cílios. Ou, se ela preferir utilizar, vir com tratamentos como colírios, tá? E até mesmo Blefagel, ele é muito bom, você vai estar evitando essas irritações, ela pode utilizar uns 3 dias antes da extensão de cílios e até mesmo uns 3 dias depois, tá? Vai amenizar muito essa sensação, se ela gosta e se ela prefere estar utilizando as extensões de cílios, tá bem? Olhando aqui no meu roteiro, eu trouxe mais coisas, muito mais coisas para vocês. Então, a gente vai entender. Ana, eu já sei o tempo de secagem, a temperatura aqui do meu ambiente. Agora, se no caso eu optar por uma cola que não se adapte à temperatura e à umidade, o que vai acontecer? Se o meu fornecedor me passa a informação que vai funcionar com certa temperatura, umidade e tempo de secagem, e o meu ser totalmente diferente, a qualidade, a garantia que ele está me fornecendo não será alcançada, tá? Então, se o fornecedor me diz que aquele adesivo tem uma duração de até 4 semanas, sem manutenção, uma retenção de 4 semanas, se eu utilizar dentro desses 3 pilares dele, que é a temperatura, umidade e tempo de secagem, sim, eu tenho uma qualidade de material de adesivo de 4 semanas. Se em uma dessas questões aqui estiver alterada, não estiver dentro do que o fornecedor me diz, eu não terei mais 4 semanas de duração. Terei 3, 2 semanas de duração. Então, imagine você realizar o procedimento, querendo ou não, naquele dia, a sua temperatura estava mais alta, ou a sua umidade, você nem percebeu ou não deu atenção a isso. Você realiza o procedimento e diz para sua cliente para ela vir daqui 25, 30 dias para realizar a manutenção, tá? No meu caso, 40 dias para realizar a manutenção. E assim, com 21, 20 dias, já tá necessitando da manutenção. Tá caindo todos os cílios. Ela manda mensagem para você: Ana, tá caindo aqui todos os cílios que você fez para mim. Você disse que iria durar 40 dias. O que aconteceu? Bom, foi uma falta de atenção minha profissional, por eu não ter dado atenção nas informações que o higrômetro estava me passando, tá? Sobre a umidade e temperatura. E também que eu não levei em consideração o que o fornecedor do adesivo estava me passando. Então, se ele trabalha, entrega qualidade dentro de tal umidade, tal temperatura, eu devo estar dentro dessas questões, tá? Para eu conseguir permanecer com essa qualidade. Então, eu diminuí semanas de atendimento por conta de eu não ter levado em consideração essas informações, não ter conseguido trabalhar com o adesivo no momento certo, no tempo certo, tá? Ana, e já entendi que a cola tem essa parte de umidade, temperatura, eu já sabia disso, já tá tudo certo. Agora, sobre a cola rápida, a cola mais lenta, eu já disse para vocês que as iniciantes eu indico uma cola rápida, mas não tão rápida, até cerca de 1 a 2 segundos, para a gente conseguir ter um tempo, uma agilidade bem mais rápida de conseguir realizar o atendimento, tá bem? Agora, só um minutinho. A gente vai começar a entender como que eu vou selecionar a melhor cola para extensão de cílios. Então, se você quer e deseja a cola perfeita da extensão de cílios, você vai conseguir escolher e selecionar essa cola agora, tá? Primeiro, o que você deve fazer?
analisa o seu ambiente. Tenha um higrotermômetro, tá? E analisa a temperatura e a umidade do seu ambiente. A sua experiência com a extensão de cílios, se você consegue ou não realizar uma acoplagem num tempo mais rápido, tá? Ou não. E o que você vai fazer? Momento de compra, você vai visualizar a marca, o produto, o adesivo que você procura, ler todas as informações que o fornecedor te passa, desde a temperatura, composição, a parte do cianoequilátero, que é a composição mais importante, tá? Se ele é de uma qualidade boa ou não, isso vai estar sendo informado lá para você. O tempo de retenção, então, se o produtor diz que o adesivo que você estará possivelmente adquirindo tem uma duração de 4, 6 semanas, é isso que ele está te prometendo dentro da umidade e temperatura que está te fornecendo lá, tá? Se você não ter essa umidade e essa temperatura, você não vai conseguir ter esse tempo de qualidade, esse tempo de retenção que o fornecedor, que o produtor está te passando, tá bem? Então, leve em consideração isso, para você ter essa cola ideal. Como você já entende toda a parte da composição, o tempo de secagem, o tempo de temperatura e umidade, isso fica bem mais fácil, tá? Para a gente estar conseguindo selecionar. Mas, Ana, o que acontece? Um dos maiores erros que eu vou falar para você evitar, tá? Um dos principais erros que eu cometi no início da minha carreira, que você não deve cometer, um dos principais erros que eu cometi no início da minha carreira, que você não deve cometer, que eu vou falar para você já evitar isso, como eu estava tendo muito problema com duração, com retenção em procedimento, em extensão de cílios, os cílios não estavam durando, chegava 10, 15 dias e não tinha mais cílios, as minhas clientes já estavam reclamando, estava tendo alergia e irritação, o que eu fazia? Eu ia nas redes sociais de outras profissionais de extensão de cílios e ficava procurando qual que ela cola que ela estava utilizando, qual adesivo que ela usava nas clientes dela. Ficava olhando os stories para ver se eu via a bancada da extensionista para eu poder, né, tirar um print daquela cola e procurar na rede social para eu conseguir adquirir, tá? Mas o que se acontece? Muitas utilizavam o mesmo adesivo que eu estava utilizando, estava tendo, não tinha problemas, pelo menos não estavam informando que tinha problemas, e eu estava tendo problemas sérios de retenção, sérios de duração, irritação, inflamação, tá? E o que isso acontece? Eu levava em consideração essas informações de se aquela extensionista está utilizando aquela cola, aquele adesivo, eu também vou utilizar que vai dar certo para mim. E não é bem assim, tá? Outro erro para você evitar. Outro erro, extensionista, para você também evitar em atendimento, tá? Além de você comprar o que a sua concorrente, o que outra extensionista esteja utilizando, porque você está tendo problemas com os seus materiais, você não está conseguindo trabalhar com eles, você quer realizar a troca, mas não está tendo aquela segurança, tá? É você não levar em consideração esses 3 pontos, tá? Os 3 pontos são a umidade. Bom, extensionista, outro erro que você pode estar cometendo, que pode estar fazendo com que os seus cílios não dure 40 dias, que não tem aquela duração que você tanto deseja, além de você estar comprando materiais de outras profissionais que elas estão indicando, você está indo por influência, está tendo algum problema com o seu material, com a sua cola hoje, irritação, alergia, duração muito baixa de procedimento, você acaba adquirindo materiais da concorrência, o que se acontece? Você não está levando esses 3 pontos em consideração. Primeiro deles é a temperatura da sua salinha. Possivelmente a temperatura da sua sala é totalmente diferente da temperatura da sala da outra extensionista, da sua concorrente, da outra extensionista que você está tentando comprar a mesma cola que ela, tá? Fazendo ao máximo para saber que cola que ela usa para você também comprar em tecidos que duram mais. Outra coisa que você deve levar em consideração, a umidade. Então, a sua umidade, sim, é diferente da outra profissional. Então, se hoje vocês quiserem comprar o adesivo que eu utilizo hoje em atendimento, verifique a temperatura e a umidade para conseguir realizar uma compra segura, uma compra com qualidade, tá bem? E outro ponto que você deve levar em consideração é o tempo de secagem. Então, se você é uma extensionista mais ágil, você tem sim como que eu posso falar? Você tem sim uma experiência na extensão de cílios, você é mais rápida para realizar o procedimento, você pode optar por adesivos
com uma temperatura de secagem mais acelerada. Se não, você está iniciando o pitch por adesivos com temperatura mais retardada, de 1 até 2 segundos. Você consegue estar trabalhando, tá? Então, leve em consideração esses 3 pontos, que foram erros que eu não consegui entender, que eu errei, que eu adquiri produto errado, gastei dinheiro, perdi cliente, cílios com problemas sérios de duração, irritação, tá? Então, sim, entenda esses 3 pontos e não compre adesivo só porque a sua concorrente, a outra extensionista famosa, está utilizando e está tendo durações incríveis, tá? Entenda essa situação, tá bem? Deixa eu verificar aqui no outro roteiro. Bom, agora, né, você já sabe os pontos. Como que eu faço para selecionar essa cola ideal, essa cola perfeita, Ana? Como eu disse, leva esses pontos em consideração. No meu caso, vou dar um exemplo. Aqui, 6 meses do ano é muito seco e muito quente, tá? Então, possivelmente, nesses 6 meses do ano, eu vou estar trocando o meu adesivo. Não estarei utilizando mais o adesivo que eu utilizo nesse momento. Eu vou estar trocando por um que aceite uma temperatura alta e aceite, no mesmo momento, uma umidade muito baixa, tá? E o tempo de secagem eu vou estar selecionando, tá bem? Então, se no caso a qualidade que eu desejo não tem um tempo de secagem, eu tenho que me adaptar a ela, utilizando eletrodomésticos como ar-condicionado, desumidificador ou até mesmo aceleradores de secagem, tá? Na extensão de cílios, que eu posso estar aplicando para conseguir chegar no tempo de secagem. Então, se eu gosto do tempo de secagem de 1 a meio segundo e o único adesivo que eu encontrei que se adapte à temperatura e umidade dessa época do ano aqui na minha região de 5 segundos, eu utilizando aceleradores de secagem, eu consigo trabalhar normalmente com ele, tá? Esses aceleradores são variados. Eu posso utilizar tanto na haste da extensão de cílios, eu aplico ali com o microbrush um pouquinho, ele vai conseguir fazer com que o meu adesivo seque em até 1, 2 segundos, tá bem? Se não, eu posso optar utilizar pós-procedimento. Então, se a minha cliente finalizei o procedimento, eu quero que ela sim vá embora, só que tem uma segurança em procedimento, uma qualidade e excelência em procedimento, eu posso optar em utilizar esse acelerador no final da extensão de cílios, tá bem? Tá, sobre selecionar a cola ideal, deixa eu falar mais um pouquinho aqui pra vocês. Só um minutinho. Sobre a cola ideal, o que a gente pode fazer, tá? Além de a gente conseguir selecionar sobre o clima, a temperatura e a umidade, no meu caso eu disse no tempo mais seco aqui na minha região, o que se acontece? Há materiais que por conta desse produto, ele está realizando essa secagem, essa umidade, essa temperatura, eu irei ter que realizar essa troca em períodos do ano. Então, nesse momento, eu estou numa temperatura muito alta também, tá? Por eu ser aqui de Rondônia, a temperatura ela é mais alta e a umidade também, tá? Nessa época do ano. Então, eu utilizo esse adesivo aqui, que ele consegue trabalhar para mim dentro da umidade de até 75%, se eu não estou enganada, e a temperatura de até 30 graus, tá? Então, é mais ou menos a média que eu tenho aqui. Se passar um pouquinho a umidade, eu consigo controlar com eletrodomésticos, ar-condicionado, desumidificador, aceleradores também, tá? Se não, aí eu tenho que estar optando por outras marcas, outros adesivos, para eu conseguir manter a qualidade e a excelência, tá bem? Tá, o que acontece, Ana, se eu não sei sobre isso, tá? Se eu não entendo muito bem sobre a umidade, sobre a temperatura, eu apenas vou comprando esses materiais, apenas vou comprando as colas que eu vejo na rede social, que eu vejo na internet, tá? Primeiro, você pode perder muito tempo, tá? Encontrando essa cola perfeita, porque a gente vai se adaptar para conseguir esse adesivo. Então, o que acontece, Ana? Eu não consigo entender muito bem sobre essa parte de composição, de cianocrilato, de espessantes, de cadeias, de tempo de secagem, umidade, temperatura, é muito difícil, eu não consigo entender. O que você pode fazer, tá? Primeiro, se você não entender isso, você vai perder tempo e dinheiro.
Tempo, porque você vai começar a atender clientes e você vai ficar horas realizando esse atendimento e com poucas semanas você não ter o resultado que deseja. Ela vai retornar, você vai perder mais horas atendendo essa cliente, com poucas semanas não vai ter o resultado que você deseja. Essa cliente possivelmente vai enjoar de ficar vindo no seu atendimento, ela vai passar para a próxima e você vai ficar assim num ciclo, tá? De várias mulheres vindo, realizando o atendimento, realizando a extensão de cílios e não conseguindo entregar a qualidade que você está prometendo, tá? E sobre o dinheiro, você vai comprar muitas marcas de material, muitas marcas de cola, muitas marcas de adesivo, muitos materiais desnecessários, por você achar que não é só a cola, é o shampoo, ou é o fio, ou é aquilo que a minha cliente faz. Você vai ficar, investe aqui, investe lá, mexe aqui, gasta tempo, porque o nosso tempo é dinheiro. Então, o tempo de você atender a manutenção de uma cliente que você possivelmente pode estar até oferecendo com desconto, porque não era no tempo que você prometeu, você poderia estar atendendo uma cliente nova que vai se tornar uma cliente fiel. Poderia estar atendendo parcerias que você pode estar fazendo, tá? Estudando, buscando mais conhecimento. Um momento de lazer seu, então o seu tempo e dinheiro está sendo investido em algo que não é totalmente seguro, tá? Quando você busca esse conhecimento, você tem essa segurança, essa qualidade, essa excelência, tá? Bom, Ana, agora eu já entendi que se eu não compreender tudo isso, eu vou errar, tá bem? Ana, e agora? Eu escutei toda essa aula sua, mas mesmo assim eu tô com medo de realizar essa compra da cola, essa compra de adesivo, porque eu entendi, mas eu não sei qual que é a cola perfeita. Eu vim aqui para conhecer essa cola com duração de mais de 40 dias. Bom, a cola ela tem sim um ponto muito importante para trazer duração, sim, de até mais 40 dias na sua extensão de cílios, no seu volume brasileiro, tá? Mas o que que acontece? Se você tem medo de adquirir, no momento que você chega numa loja, no momento que você chega numa loja e a lojista começa a te oferecer vários adesivos, ei, fulana, pega esse adesivo aqui, ó, porque a extensionista ali do lado, ela também utiliza esse adesivo, ela tem uma duração muito legal com esse adesivo. Ó, ou você pega esse daqui, porque a outra extensionista aqui também do bairro também tá utilizando ele, e os cílios dela tá durando bastante. Você fica com essa dúvida, fica com esse medo, não consegue selecionar qual cola está comprando em momento de compra mesmo com a lojista, você acaba indo por influência da lojista, é porque você não está tendo esse conhecimento, essa base para adquirir esse material. E é onde você não consegue trazer duração na sua extensão de cílios, tá? Mas, Ana, você disse que a cola é muito importante para eu conseguir ter uma duração na extensão de cílios, para eu conseguir ter uma retenção de mais de 40 dias? Sim, ela é muito importante. A gente já entendeu a importância dela, mas qual que é a cola perfeita? Bom, eu não posso te falar, eu não vou te falar a cola perfeita porque não se tem, tá? A cola perfeita. Você vai levar em consideração primeiro os 3 pontos que eu te apresentei: a temperatura, umidade e o ponto de secagem, o tempo de secagem. Nesse momento, você vai analisar a sua área e analisar o que o fornecedor oferece, tá? Você vai selecionar o melhor adesivo para sua extensão de cílios ali em procedimento. Você vai sim, quando você ter todas essas informações com clareza e que estão se batendo, você pode ter certeza que essa cola, que esse adesivo vai ter a qualidade que você procura, tá? Então, primeiro, você vai ter que gastar um tempo para poder ter esse conhecimento, para poder selecionar, analisar cada um deles. E no momento, você vai conseguir separar, tá? Então, Ana, existe a cola perfeita? Existe a cola perfeita. Como que eu sei que existe? Você vai ter que descobrir essa cola perfeita, tá? Você vai ter que fazer toda essa análise com o seu adesivo, com a sua cola, e nesse momento que você já fez essa análise, você sabe exatamente qual adquirir, por conta de tudo que eu já te passei hoje, você não vai ter problema nenhum com perda de dinheiro, com perda de tempo também atendendo clientes, fazendo manutenção que não seria necessário fazer naquele momento. Ao invés de você ficar atendendo a cliente 2, 3 vezes no mês, você atenderia ela somente uma vez e teria chances para atender novas clientes, tá? Ana, agora eu tenho medo de adquirir esse material, a lojista sempre oferece da minha concorrente, o que que eu faço? Lembrando, conhecimento, se você consegue selecionar o melhor adesivo, tanto em temperatura, umidade e tempo de secagem, que é o que você está procurando hoje,
que é os dados que você tem hoje da sua sala, do seu estúdio, não precisa ter medo, tá? Se no momento das informações que o fornecedor está te passando, que é o tempo de secagem, a temperatura e também a umidade, que ele também vai estar te fornecendo, estiverem batendo ambas as informações, vai dar tudo certo, tá? A qualidade vai ser muito boa. A forma de você utilizar, que eu sei que vai ser muito boa. Se você trabalha, armazena esse adesivo. Por que os adesivos são colocados aqui dentro, Ana? Porque aqui dentro, esse potinho, ele vai conservar, deixa eu fechar certinho para mostrar para vocês. Ele vai conservar a umidade. Como eu disse, o nosso adesivo, ele reage com umidade e temperatura. Se dentro desse pote se mantém uma umidade, uma temperatura ideal e sempre a mesma, o que acontece? O seu adesivo, ele vai durar mais tempo, tá? Hoje, basicamente, os nossos adesivos abertos têm duração de 30 até 60 dias no máximo, tá? Você mantendo ele aqui dentro do potinho, ele vai ter essa duração mantida. Se você colocar dentro daquela sacolinha que eles vêm compradinhos, vai diminuir um pouquinho a duração, tá? Por conta dele ser de um material que não vai conseguir manter essa umidade, essa temperatura tão correta. Pode ser que você deixe aberto, pode ser que fique ali num local que pegue mais luz, tá? No momento de luz, a luz vai aquecer essa sacolinha, tá? Diminuindo o tempo de duração, de qualidade desse adesivo. Então, sempre, se possível, deixe o seu adesivo dentro do potinho hermético, tá? Para manter a duração dele, a retenção dele, tá bem? Meninas, olha, já trouxe tudo para vocês. Você já sabe tudo sobre a sua cola. Dificuldade, essa live vai ficar salva aqui no YouTube, tá? Somente hoje. Então, você que ainda não conseguiu acompanhar toda a live, vou deixar aqui para você. E vou passar o aviso também que as meninas lá no Instagram estavam esperando. Bom, o que vai acontecer, Ana, nesses 10 dias que você tá me falando? Bom, começando hoje até segunda-feira que vem, teremos aulas todos os dias, horários diferentes, manhã, tarde ou noite. Vamos fazer aulas assim, no momento que eu vou interagir com vocês, vou trazer vários temas. Então, se você tem alguma dificuldade na sua extensão de cílios hoje, tá? Eu quero que você vá lá no meu Instagram, Ana Cílios Academy. Lá você vai me mandar um direct me informando a sua maior dificuldade, que eu vou fazer uma aula específica para você, onde eu vou resolver esse problema. Essa aula aqui foi a Bruna. A Bruna me deu o palpite. Ana, eu comecei na extensão de cílios há pouco tempo e tal, só que eu quero saber qual que é a cola perfeita para utilizar na extensão de cílios. Qual que é a cola que eu uso agora na extensão de cílios? Porque meus cílios não estão durando, né? Os cílios da minha cliente está caindo muito cedo. Então, essa aula eu fiz para a Bruna, fiz para as outras meninas também que têm essa dúvida. Se você tem algum problema, vai lá no Instagram da Ana Cílios Academy, envia o direct, uma mensagem, tá? Vou deixar um post lá também, se quiser comentar lá no post. O seu maior problema na extensão de cílios hoje serão 10 dias, somente 10 meninas terão os seus temas selecionados, tá? Então corre lá. Nesses 10 dias seguidos, tá? Todos os dias teremos essas lives. Eu vou estar aqui com você para te dar todo esse auxílio no ramo da extensão de cílios, que eu já passei muito, mas hoje eu já consigo oferecer essa duração de mais de 40 dias em volume brasileiro para as minhas clientes, tá? Tanto para as minhas clientes, tanto para as minhas alunas. Bom, meninas, eu trouxe de tudo, foi já 38 minutos de aula, foi muito gostoso. Eu peço desculpa por algum problema que eu causei, tá? Desde o sinal da internet, que às vezes falhou, ou os cachorros, tá? Eu tenho 3 cachorrinhos, então eles latem bastante, então me desculpe. Alguma coisa que eu falei, tá? Se aconteceu alguma coisa, eu já peço perdão. Essas aulas são muito gostosas, eu amo trazer todo esse conhecimento para vocês, tá? Tanto para vocês quanto para mim, porque é o momento que eu paro um pouquinho, pesquiso, estudo mais um pouquinho, trago coisas novas também, tá? No mercado da extensão de cílios. Então, eu já vou finalizando por aqui, que eu já tenho outras reuniões para hoje, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? Tchau, tchau, meninas!